Olá, me chamo Poliana Aguiar e estamos hoje gravando mais um Polipapos. Para nossa conversa de hoje, o assunto vai ser Patrimônio Público de Teresina e vamos conversar com o Áureo Tupinambá. Para iniciar, eu vou pedir que ele se apresente para vocês. Oi, Poliana, obrigado por estar aqui no Polipapos. Meu nome é Áureo Tupinambá Júnior, eu sou piauiense de Piripiri, né? Vim para cá muito cedo estudar, aos 15 anos, e fui ficando, né? A ideia de voltar, acho que na verdade nunca permeou, mas depois de passar pela Universidade Federal, onde eu fiz letras e língua e literatura francesa, eu fui me enfiando no mundo das artes, me aproximando, fui trabalhar com publicidade, depois trabalhei na TV Educativa, da TV Educativa eu fui estudar roteiro para cinema e TV no Rio de Janeiro, voltei, iniciamos o processo de construção do filme Cipriano com Douglas Machado e abri nesse mesmo ano em que cheguei a Tratado de Arte junto com Gabriel Arcanjo e o Miranda Filho, que foi o primeiro escritório de design gráfico da cidade, formalmente falando, né? Existia um espaço físico em que o cliente ia lá e buscava um projeto gráfico. Esse escritório foi muito importante para a cidade, porque ele trouxe um novo paradigma com relação às artes gráficas que eram desenvolvidas aqui. E aí eu segui por esse caminho, junto com o Gabriel e o Miranda, e lá para os anos depois, lá em 2005, eu entrei para arquitetura, fiz arquitetura, saí formado em 2011 e estou nessa coisa de levar as artes gráficas junto com a arquitetura. A arquitetura que eu desenvolvo é uma arquitetura que tenta, né, eu vou dizer que tenta porque é uma busca, trazer aspectos identitários, né, da nossa identidade como povo piauiense, que vive sob esse calor, sobre essa força da natureza que é o sol. Ser filho do sol do Equador é muito difícil, né? E para isso a gente precisa morar em condições diferenciadas, né? E eu tento buscar na arquitetura popular a inspiração para o meu trabalho. Ótimo, você tocou num assunto muito interessante que é a arquitetura. E a gente vai tocar num assunto sobre o centro da cidade, né? A maioria das cidades, principalmente capitais, elas possuem um reduto que naturalmente existe uma arquitetura mais antiga, de onde se iniciou aquela cidade. Teresina, a gente conhece o centro, que tem bastante casas, com vários estilos, que remonta a nossa história e traz a memória. E conta uma história, né? Conta uma história por meio da arquitetura. Só que a gente tem visto que, também como nas outras cidades, a gente está perdendo esse patrimônio por conta das questões imobiliárias, especulações imobiliárias. É verdade. E em Teresina, especificadamente, a gente está perdendo muitos casarões. Agora, recentemente, a gente viu um casarão ser derrubado na Lisandro Nogueira. E eu estou observando esse processo. Muitos casarões sendo derrubados, assim, você passa um dia, está sem telhado. Aí passa meses depois, uma janela já foi arrancada. E assim vai se perdendo o patrimônio e não está havendo um controle, uma fiscalização. E essa memória está se perdendo. Na verdade, Poliana, Teresina sofre de muitos males. Muitos, eu não saberia apontar qual o mais prejudicial para a construção de uma civilidade, para a construção de uma relação boa entre os moradores e a cidade. É péssimo Teresina. Eu estou completamente decepcionado assim, com a cidade e os rumos que ela tomou, né? Enfim, as leis são muito frouxas e inaplicáveis. Inaplicáveis porque não querem aplicar. Não é nem inaplicáveis, elas não são aplicadas. As leis que protegem o nosso... órgãos, não existe, você falou muito bem, a gente não tem a aplicação, a gente não tem a fiscalização, a gente é telhado de vidro, todo mundo acerta uma pedra e quebra, porque eu conheço um fulano que é parente de não sei quem, e é assim que as coisas são tratadas. São de famílias, né? Famílias... Normalmente é assim que o patrimônio vem sendo tratado.
existe uma negligência imensa por parte da municipalidade. Ah, tem leis? Tem. Por que não aplica? Ah, tem fiscalização? Pois fiscaliza, sabe? Existe um casarão em frente à Fundação Cultural Monsenhor Chaves, que pertenceu à família do ex-prefeito daqui. Sim, eu conheço esse uma prédio. Vergonha. É lindo aquele casarão. É uma casa com lambrequins, com uma platibanda toda trabalhada, um eclético lindo, sabe? E a gente está vendo a casa desabar e nada vai ser feito, porque não se cria mecanismos para punir esses proprietários, porque eu acho que eles têm que ser punidos por conta dessa especulação. Na verdade, aquele edifício está assim por fruto da especulação. Ele é resultado dessa especulação, né? Então, são muitas questões, sabe, Poliana, a serem abordadas quando a gente pensa em patrimônio. Por exemplo, a desapropriação é um mecanismo que agora aconteceu com o Rex, graças a Deus. O Rex vai virar uma escola de cinema, foi desapropriado, né? Apropriado. Então, existem multas. Ah, seu prédio está assim? Você vai ser multado. A cidade não merece ser essa degradação. A cidade já está degradada, o centro está horrível, o plano né? diretor da nossa cidade, né, ele traz que toda casa, terreno, ele tem que ter uma utilidade pública, né? E, no entanto, essas casas, esses casarões fechados estão sem nenhuma utilidade pública, se degradando tempo a tempo. Ali ao lado do CCC, tem quarteirões inteiros abandonados. Abandonados. Isso é muito triste. Eu fiz imagens lá. Isso recentemente eu fiz um ensaio fotográfico. Isso é uma ferida para a cidade. Uma ferida quase que uma coisa que não cura, porque tem uma frase muito antiga, um ditadozinho popular muito antigo que fala assim, mente vazia, oficina do cão. Quando a cidade também permite esse tipo de esvaziamento, ela se transforma num espaço para marginalidade. Que é o que está acontecendo. Que é o que está acontecendo. Aí as pessoas vão botar a culpa nos moradores de rua? Não. Muitas pessoas o problema não é isso. Não. Tem muitas pessoas em situação de rua, mas aquelas pessoas não estão lá na rua porque quiseram viver daquele jeito. Tem todo um problema social. Tem todo um problema social enorme de saúde pública. Enfim, não são eles os responsáveis. Não. Mas as pessoas acham que a culpa é deles. É porque elas têm que arrumar um culpado. Não são eles que degradam. Eles se aproveitam de espaços que já estão abandonados, né? E falando de patrimônio, a gente tem um projeto a ser inaugurado, que é o Museu de Imagem do Som do Piauí, o MIS, que foi construído num prédio que nós do Salve Rainha ocupamos diversas vezes, com ocupações artísticas, trazendo feira, movimentando a economia solidária. E, infelizmente, ano passado, a empreiteira que ficou responsável pela reforma do prédio entregou à prefeitura, né? A secretaria, acho que a SAAD Centro, ficou com a responsabilidade do prédio, mas, infelizmente, por atraso no pagamento dos vigilantes, o prédio ficou desassistido de segurança e houve a invasão de pessoas em situação de rua, entraram no local e depredaram o prédio, tiraram os ar-condicionados, as peças dos extintores de incêndio, as peças das mangueiras de incêndio, de cobre. Tinha muito resto de comida, sujeira no prédio. Eu sou da Guarda Civil Municipal e na época a gente foi acionado para ficar fazendo a segurança do prédio, já que a segurança privada terceirizada que estava responsável não estava mais fazendo a segurança por falta de pagamento. E, infelizmente, um prédio que tinha sido recentemente entregue com toda a estrutura de funcionamento, faltando apenas o mobiliário e, é claro, a estrutura cultural do acervo, mas a gente perdeu boa parte dos aparelhos de ar-condicionado e não se sabe mensurar o tamanho do prejuízo que a gente teve, porque até o momento a prefeitura não se prontificou em colocar uma data,
de inauguração do prédio. Olha, Poliana, a gente está largado às traças, infelizmente. Isso é de uma irresponsabilidade tão grande da própria municipalidade, da gestão mesmo, né? Não tem palavras. Para mim, isso representa muito bem o que essa última gestão fez à cidade e continua fazendo. E assim, esses últimos 4 anos ajudou a empurrar a Teresina para um patamar de subdesenvolvimento, assim, de atraso. A qualidade de vida Sabe, caiu porque muito, porque imagina um espaço como o Parque da Cidadania quando foi entregue à população. A transformação que espaços como aquele, que são equipamentos públicos, trazem à população, o impacto positivo. As pessoas se encontram, promovem arte, fazem exposições, vão namorar, vão passear, vão fazer piquenique. Então, assim, afetos, encontros, a cidade é para isso. Desenvolve a memória. Quando a cidade não é só uma malha cruzada de ruas, não. Nessas ruas, como o Luiz Antônio Simas fala, o professor Luiz Antônio Simas, ele fala que essas ruas, os cruzamentos nas encruzilhadas, você troca olhares, afetos, acontecem encontros, são as esquinas da vida, né? Então, Teresina, quando recebeu o Parque da Cidadania, ele trouxe isso. As pessoas estavam tão ávidas, tão sedentas de espaços assim, que assumiram imediatamente aqueles, tomaram para si, ocuparam de uma forma muito boa. Uhum. E aí vem o Salve Rainha lá no passado, com um trabalho lindíssimo, fresco, sabe? Teresina precisava daquele espírito, porque o Júnior e todo o grupo, todo o movimento do Salve Rainha conseguiu trazer com muita beleza, frescor, inteligência, suavidade, porque o Júnior, ele conseguia penetrar, sabe? Em todos os lugares. Era impressionante a força daquele menino. E ele, o Salve Rainha, ocupou esse espaço. Mas infelizmente o espaço vai sabe, assim, olha como ele estava à frente, sabe? Porque só olharam para aquele espaço depois que o Júnior ocupou com o Salve Rainha. Eu vou chamar Salve Rainha porque o Júnior não tinha essa frescura. Então, graças ao Salve Rainha, as pessoas inventaram de olhar para lá e, ok, foi feito um projeto, não sei a qualidade projetual, não conheço, sabe? Não queria entrar nesse... Mas seria mais um espaço de cultura, que a gente não tem, Poliana. E a Casa da Cultura, que era um espaço que eu frequentei Poliana, muito a Casa da Cultura. A gente não tem nada. E a Casa da Cultura agora está lá, o prédio que é da Arquidiocese abandonado também, sendo depredado e é uma vergonha. Isso é um casarão que é tombado. É uma vergonha. E um casarão que tem uma história. Que tem uma história muito importante para o Piauí. Porque ele já foi muita coisa, né, lá. Muito importante. É um casarão que ainda tem a estrutura dele conta história, sabe? Como se fazia arquitetura no passado. Então é lamentável o lugar onde Teresina chegou. Hoje eu estou sempre conversando sobre política, porque enfim, né? A gente é uma arma nossa, né? É uma arma, não dá. E a arte ela é um instrumento político. Instrumento fortíssimo. Agora, para chegar à arte, você tem que ter a educação. Ela vai lhe levar a isso, né? Pois bem, aí eu fico falando que hoje Teresina só vai encontrar um caminho no dia que... E aqui não é puxando a brasa para minha sardinha, no caso da minha profissão, não. Era preciso que Teresina encontrasse pela frente um arquiteto urbanista que olhasse para ela com afeto, com humanidade, sabe? E que tirasse ela desse abismo onde ela se encontra, porque esses políticos de carreira que estão aí, nenhum deles tem capacidade de tirar a Teresina de onde ela chegou. Eles estão ali, eles vão fazer o arroz com feijão, o dever de casa.
no mínimo, manter a saúde e a educação. A saúde já está lá no final do buraco, Não né? está tendo. Não tem saúde, Não mas está tendo. Não está tendo nada. Nada. Não tem transporte. Olha, imagina só. Eu andava de Uma ônibus. capital. Eu andava de ônibus. Eu não ando mais porque a gente não sabe nem o horário que vai passar. Pois é. Eu falo isso para os motoristas com quem eu pego. Eu falo, olha, eu andei de bicicleta, eu andei a pé e hoje eu sou obrigada a andar de Uber todos os dias da minha vida, porque eu não sei se vou chegar certo no meu horário. E agora, nem com Uber eu chego certo nos meus horários. Anteontem eu participei de uma reunião às 17 horas, cheguei às 17h26, morto de vergonha, porque eu não sou de atrasar, eu odeio atrasar. Então, assim, a cidade chegou assim num bololô de coisas ruins, que um político de carreira que não está interessado na cidade não vai conseguir resolver. Não vai conseguir, ele não vai ter esse olhar sensível. Não vai conseguir resolver. E nisso tudo a gente vai perdendo a qualidade de vida na cidade. A cidade vai se tornando um lugar entristecido, de pessoas deprimidas, infelizes. E a arte pode ser uma ferramenta para salvar vidas. É uma ferramenta importante. Olha, outro lugar que também está abandonado, o Salve Rainha ocupou debaixo da ponte JK. Se você for lá hoje, o único projeto que ainda funciona é do outro lado da rua, que não é na Praça Francisco, que é Francisco das Chagas Júnior, que é o forró debaixo da ponte, que o Gonzaga Lu, junto com um restaurante chamado 55, leva à frente esse movimento que é só um dia da semana, que é na segunda-feira. Mas se a gente tivesse naquele local uma administração, projetos, a institucionalização, não só financiamento desses projetos, e tudo pensado direitinho, dava para ter. Você conhece Fortaleza, lá tem na Praia de Iracema, aquelas feirinhas. Por que não faz uma feirinha permanente ali de baixo? Todo dia tem uma feirinha, e nos fins de semana escolhe os dias. Um dia tem forró, no outro dia tem rock, no outro dia tem... Porque a gente tem várias expressões musicais, a nossa cultura é muito extensa, e nós temos um celeiro de artistas, porém eles temos o palco lá, e não tem temos o palco, temos o artista, mas a gente não tem o movimento. Então está faltando movimentar esses equipamentos culturais. Eu acho muito triste. É como se eu fico imaginando assim, como é que o Júnior está vendo isso de longe, né? Porque depois de tudo que ele fomentou, porque foi muito rápido, tudo foi muito intenso, o Salve Rainha levava todo tipo de público, não é? Até mesmo porque o Júnior permeava todo esse tipo de público. As pessoas... Todo tipo de público você encontrava no Salve Rainha. Aí você vê uma cidade afundada na mediocridade, sabe? Afundada no consumismo barato, predador, que é um consumismo que não foge da nossa cultura, a gente se perde da nossa cultura, assim, a gente não conhece as expressões da nossa cultura, porque a gente consome o que vem de fora. Não conhece, assim, há poucos dias me convidaram para uma roda de conversa que foi um fiasco com um dos candidatos no Puti. Aí quando fala de Puti, me interessa muito porque eu trabalhei muitos anos, desde 2009 eu sempre tenho um trabalho pelo Puti. Estou sempre trabalhando com a comunidade e com a comunidade, não é em coisa fresca, trabalhando diretamente com os artesãos, né? Dona Raimundinha. A Raimundinha e outros. E fomos à Casa da Canoa, que só existe o nome casa na expressão, porque não existe. Eles trabalham debaixo da ponte. Eu sei, eu conheço. Ao lado do Bar da Jéssica. Então, assim, é de uma falta de carinho para uma comunidade que é tão importante para nós. Olha, sabe? Cultura, isso é tradição. É tradição, olha a cultura que a gente está perdendo. E nós eles somos estão. De ribeirinha, exatamente. E eles estavam reivindicando esse espaço, né? Esse lugar para construir, para eles se apropriarem das tradições dele, né? Porque qualquer hora vem uma enchente e leva as tradições também, no sentido mesmo que metafórico, né? Mas leva, uma hora aquilo se acaba porque você olha e ninguém está atento para a beleza daquela construção, né? Então isso é patrimônio. Pois é, eu moro aqui pertinho, porque basta subir aqui de bicicleta, eu chego no dique. E próximo a essas comunidades que você está se referindo,
tem uma quantidade imensa de lixo sendo depositada É outro devido à assunto sério. crise, É a outro crise do assunto lixo sério. em Teresina. A cidade está suja. E isso entristece também as Poliana, pessoas. a Isso questão também do é lixo patrimônio. porque patrimônio é aquilo que eleva a nossa qualidade, Uhum, seja ele físico ou imaterial, sabe? uhum. Mas patrimônio é aquilo que nos coloca num status de De povo, de pertencimento. pertencimento, de reconhecimento, de identidade, né? Uhum. Então, por exemplo, o lixo. As gestões, elas se encarregam de, no máximo, recolher. Maquiar. Não, e tem um lugar onde o lixo é depositado, esse lixo... Mas não tem um tratamento Gente, desse resíduo. Existem tantas coisas que se pode fazer. Além da reciclagem. Além né? da reciclagem. Eu acho que deveria ser obrigatório em cidades, a partir de uma determinada população, usinas de reciclagem. De lixo, para transformar chorume em adubo, em biomassa, para tirar o plástico e dar um destino correto, o vidro, o alumínio. Uma das bandeiras que a gente tem coisas. discutido muito aqui no Paulipapos, eu não sei se você assistiu, mas a gente já falou com o João do Lixo, que também foi um colaborador do Salve Rainha. Eu quero que você me passe o contato dele, por favor. Sim, com certeza, por porque favor. ele é uma pessoa que começou dentro do Salve Rainha e hoje ele tem uma empresa que trabalha com grandes eventos, inclusive do Whindersson Nunes, aquele lá no Albertão, daquela proporção. Mais de 40 mil pessoas, foi ele que fez a limpeza de todas as festas também junina que teve na cidade de Teresina, pela prefeitura e pelo estado. O contato o mais rápido possível. Nós estamos fazendo inclusive também com um arquiteto urbanista da UFP, que é o Arthur, que ele também trouxe a questão dos rios, das lagoas, de como a gente está tratando os nossos sistemas hídricos da cidade. Os corpos d'água da cidade estão todos sendo sacrificados. Infelizmente. Estamos perdendo. Nós estamos perdendo, a cidade está ficando estamos aterrando. Porque é como se eles chamam de dissecar uma veia. É quando aquela veia que transportava vida, oxigênio no seu corpo, ela seca, ela endurece, ela passa a não funcionar. É o que nós estamos fazendo. A água não foi-se embora, ela está no subsolo. A gente está acabando com a nossa cidade. Acabando. Não, Teresina, é o que eu te digo, eu não tenho esperanças para Teresina. Não tenho. Teresina não é a cidade mais bonita do Nordeste, mas ela poderia ser muito atraente, ela poderia ser muito simpática. E olhe que as pessoas vêm aqui de fora. Já foi. Já foi. Cidade menina. Já foi, que eu odeio essas coisas. Menina, Teresina que rima com poesia, com menina. Odeio isso. Odeio, acho uma hipocrisia, uma falsidade ficar poetizando. Uma cidade que tá uma cidade ridícula. Quando eu digo cidade, porque é produto das pessoas que moram. Trabalho. Tá? Mas é ridículo isso. No dia 16 de agosto, todo mundo... a menina Teresina que rima com cajuína. Caralho de asa. Vá se fuder. Não existe isso. Não existe isso. Eu estou cansado. Dessa menina. Não, ela é remelenta, catarrenta, cheia de frieira... Horrível, é uma menina horrível. Ninguém está cuidando dessa menina. Eu estou cansado de ver pessoas abrirem a janela do carro e jogar lixo pela... Então não existe. É uma mentira isso, Poliana. A cidade está abandonada pelos filhos. E olha que eu falo de Teresina... Pelos filhos do Equador. Eu falo de Teresina com muito mais carinho do que quem nasceu aqui. Eu não sou daqui. Mas assim, acho que por entender as dinâmicas que levaram a cidade a essa situação, me vem essa revolta, Hoje eu estou completamente zangado com Eu estou tão revoltada que eu vou entrar na política, amigo, para tentar fazer alguma coisa. Mas isso é um caminho, né? A minha revolta, mesmo. Eu me identifico muito com a sua revolta, porque foi por isso que eu entrei no Salve Rainha, foi por isso que eu fiz minha especialização e tratei sobre o Cine Rex. Foi por isso que eu acabei caindo dentro da Guarda Civil Municipal, que também protege patrimônio, porque eu me preocupo muito com a nossa cidade e com os que vivem na cidade. Porque quando a gente maltrata a cidade, a gente está falando assim, mas a gente está fazendo isso com os nossos semelhantes. É com quem mora aqui também. A cidade, ela tem que servir para nós, e quando a gente trata ela dessa maneira, a gente, na verdade, está tratando o outro dessa maneira. Poliana, outro dia eu fui convidado para fazer umas fotos e seria nas Coroas do Parnaíba, né? Aí o fotógrafo marcou comigo lá, a gente pegava um barco, tinha que encontrar esse lugar, era uma
um teste sobre uns ensaios que eu queria fazer. E eu fiquei esperando ali no troca-troca enquanto o fotógrafo chegava. Quando eu olhei para baixo... Lixo. Muito lixo. Já me fizeram essa denúncia para eu ir lá filmar. Ali eu fotografei, Muita eu fiquei gente já horrorizado. mandou porque está do lado da prefeitura, criatura. É impossível. É na rua da prefeitura ali. É impossível você conceber. Do lado do troca-troca. Eu fico imaginando como é a casa do ceboso desse prefeito. Ele deve ser uma alma muito nojenta, cebosa, porque uma pessoa que está ali a um quarteirão não consegue ver aquilo, sabe? Se você vasos sanitários, vasos sanitários, não sabe que ele é um homem sem noção. Ele é uma pessoa senilizada, desestruturada também. Vasos sanitários empilhados. Não era só um vaso, eram vários vasos. Fora que o vaso sanitário é um lixo grande, que pode inclusive ser usado, porque louça é louça. Louça lavou, tá limpo, esterilizou, tá limpo, pode ser usado. Agora, fazer do rio lixo, você caga na água que você vai beber, velho? É isso? Lixo, cara, lixo, plástico, papel, coisa nojenta, quentinha. Então, quando você vê uma cidade que é tratada dessa forma, como é que a gente se sente, né? Quem mora nessa cidade. O que eu posso fazer? Por mais que eu encha meus bolsos de lixo que eu consumo, porque o lixo que eu consumo é responsabilidade minha, né? Não adianta. Porque nesse dia, inclusive, eu parado esperando o fotógrafo, parou um carro no sinal, a moça abriu e jogou o sorvete, a casca do sorvete fora, na minha frente. Eu fiquei olhando para a cara dela assim, eu falei, gente, não dá. Não dá. Por isso que a nossa proposta é da gente pensar uma política de resíduo sólido que realmente trate esses resíduos e dê uma destinação adequada. Se a gente consegue implementar a coleta seletiva, domiciliar, porta a porta, que o carro passe e leve, que a dona de casa separe direitinho e bote na porta, que sejam feitas campanhas para reeducar as pessoas a fazer essa separação do resíduo. Teresina, olha, só uma medida. Porque com 2 bilhões a gente, o Alitucera, junto com a prefeitura, está construindo lá um aterro, tá uma montanha, né? Se a gente entrasse num conceito lixo zero e transformasse a nossa cidade num lugar que realmente tivesse uma política de resíduo que destinasse para reciclagem, para reuso, para reaproveitamento desse material, pensar nisso porque o mundo está já resolvia muitos problemas. Resolvia problema climático, resolvia problema da contaminação da água, do tudo ar, está interligado. Do solo, saúde pública, tudo está interligado. A dengue está aí, a chikungunya está aí, tudo relacionado ao lixo, várias endemias que são relacionadas à questão do lixo e com a questão do patrimônio. Poliana, gestos nascem assim pequenos na ação de cada um, né? Na minha casa, todo lixo orgânico pode meter a mão nisso, Auro, e fazer essa mudança de concepção das pessoas. Empurrar, cobrar, fiscalizar e multar, que é uma ótima maneira de fazer as pessoas se educarem através do bolso, sabe? Então, assim, o meu lixo orgânico, vai lá em casa, meus vasos estão cheios de casca de... Eu só não boto casca de cítricos, mas casca de manga, de banana, de mamão. Minha casa tem pé de mamão, tem pé de e eu moro num apartamento. Tem bananeira, tem mamão, tem... nasceu agora laranja ou foi tangerina, ainda é pequena, não vou saber. Tem o saputi, tem o abil, tudo gerado a partir dessas sementes que eu jogo, do composto. E a terra é preta, porque está alimentada com coisas boas. E eu separo todo o meu plástico, amarro e boto lá na frente. Eu também, quando acabar que eu vou lhe mostrar então, como é que assim, eu faço. A gente precisa desses gestos, você está entendendo? Isso precisa ser Mas eu fico triste porque eu tenho que botar muitas vezes na porta uma quantidade de lixo que eu fico preocupada. Meu Deus, eu não consigo ficar com a consciência sem pesar quando eu faço isso, que eu tenho que botar lixo na porta de casa, entendeu? Por isso que eu também faço esse mesmo processo que você faz. Mas isso tem a ver muito também com uma coisa, sabe de onde vem o lixo? Do consumo. A gente tem que mudar a gente tem que mudar a ótica da gente, a gente tem que aprender a parar de consumir. Gente, no prédio onde eu moro, tem umas famílias que todo dia elas descem para comprar comida
e comprar equipamentos, porque parece que a compra é uma coisa que lhe coloca num patamar diferente. Eu tenho isso, eu quero aquilo, eu preciso de uma câmera melhor, eu preciso de um tripé melhor, eu não preciso de nada. Eu preciso ser. Ser, não ter. Não Eu é preciso por aí. ser, sabe? Então, assim, é um pensamento A lógica que de está consumo. acabando, porque é uma lógica de consumo. Então, tudo que você consome gera lixo. Vai uma caixa de papelão cheia de isopor lá para fora. Por isso que eu digo que sabe? tem que ter Então, campanha educativa, Áureo, porque vai além da gente fazer política para tratar esse resíduo. Para a gente chegar nisso, a gente tem que primeiro conscientizar. alcançar essa população, conscientizar essa população, sensibilizar Aí, sobre essa assim, importância. quando você, por exemplo, eu trabalho na Zona Leste. É na Zona Leste, onde os Lesters moram, onde você vê mais atrocidade. Pasme, lá onde deveria ser o lugar limpo, improbo, bacana, papapá, é um lugar de gente muito mal educada, de muita gente mal educada. Agora, esperar o quê daqueles que são desassistidos mesmo? Como os bairros periféricos. Ou esperar o quê, coitados? Eu acho que eles dão muito mais lição a gente, dos que se acham que são alguma coisa, do que os que estão encastelados nos seus condomínios de luxo, sabe? Assim, então, assim, é toda uma lógica muito reversa, sabe? E perversa. E resumindo aqui o que a gente acabou de conversar, eu e o Áureo, o que a gente está querendo dizer é que Teresina está merecendo mais atenção com relação ao patrimônio. Quando a gente fala de patrimônio, a gente está falando de memória. Quando a gente fala de memória, a gente está falando de pertencimento. Quando a gente fala de pertencimento, a gente está falando de pessoas. E que se essas pessoas não têm esse sentimento, elas ficam esvaziadas, como esses locais que estão esvaziados das políticas adequadas. Dos seus sentidos, né? E a gente vai perdendo todo esse afeto, símbolos, memória, a nossa cultura vai se empobrecendo. Então, o Polipapos de hoje foi para falar a respeito desse assunto, trazer essa conscientização, porque o que a gente quer aqui nesse programa, Áureo, é tocar na ferida. A gente está aqui para falar de coisas sensíveis, importantes para a nossa cidade e que já não está dando mais para esperar. É urgente, a gente precisa fazer alguma coisa. É urgente. Então, eu agradeço muito sua participação, todas essas colocações. Eu me identifico muito com a sua fala. Muito obrigado. Obrigado. Para mim foi uma surpresa em ver que o meu pensamento está alinhado com o seu e de estar aqui com você conversando sobre isso. Algumas vezes parece dura as palavras, mas eu não quero mais passar pano. Não, nem eu. Nem eu, não vai ter nenhum corte. Pois fiquem atentos para o próximo Polipapos. Até mais.